Que a paz do Mestre Jesus envolva a todos nós. E que esta paz, este amor e esta luz possa envolver os corações mais aflitos, que se encontram necessitados da paz, necessitados do amor, da fé, uma palavra de entusiasmo, de esperança, onde nesse instante todos os nossos irmãos possam ser amparados e envolvidos de muita luz, conforme as suas necessidades. Graças a Deus. Hoje vamos estar conversando um pouquinho sobre o dever. O dever é algo que todos nós já ouvimos falar e que todos nós possuímos direitos e possuímos deveres. Deveres com quem? Deveres conosco, deveres com a sociedade, deveres no nosso grupo familiar, deveres nos nossos locais de trabalhos, em agremiações, nas casas espíritas, nos nossos locais de estudo, enfim. O dever é independente de religião, é independente de crença, de raça, independente de classe social, porque o dever é algo que está conosco, que devemos zelar tanto as nossas ações, nossas atitudes íntimas, como nossas atitudes na sociedade, na coletividade. E aqui eu não quero estar falando, refletindo, conversando sobre esse dever que nos aponta, né? Que nos é apontado com o dedo. Você tem o dever de fazer, você deve isso, você deve aquilo. Não, eu quero falar desse dever que nos chama a refletir. E para isso, vamos ver o que a doutrina espírita tem a nos ensinar sobre o dever. E aí, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 17, ele nos apresenta a seguinte passagem, que vem através das instruções dos Espíritos. E aí ele nos fala o seguinte, vou tá lendo. O dever é a obrigação moral, primeiro para comigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-los nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Essa passagem da instrução dos Espíritos é de Lázaro, Paris, em 1863. Então vejamos, vamos pensar, vamos refletir um pouquinho. Quando nos diz que o dever é a obrigação moral primeiro conosco mesmo, por quê? Esse dever moral, ele é um processo individual. É um processo que é só meu, que é só seu, onde cada um vai estar olhando, vai estar refletindo sobre suas atitudes, sobre suas ações, sobre seus pensamentos, sentimentos, condutas. É uma reflexão que se processa diariamente, porque esse dever, ele vamos dizer assim, um dever vivido, um dever praticado. Nós estamos ali no dia a dia, sentindo e vivenciando. É quando esse dever, ele nos diz respeito, está ligado à nossa consciência do que estamos fazendo.
estamos fazendo o melhor que podemos, estamos fazendo bem, buscamos praticar o nosso melhor. Então, é esse dever que nos fala Kardec para conosco mesmo. E na medida que eu vou reparando esse dever moral comigo mesmo, é consequência de eu vivenciar esse dever para com o outro, porque entra na questão da empatia, o que eu não quero para mim e eu não quero para o outro. Ou então, a partir do momento que eu me coloco no lugar do outro, eu começo a entender o que faz bem e o que não faz bem. Então, esse dever, ele é um processo, como eu já falei, individual, mas é também um processo de coletividade. O dever está ligado a essa vontade, sabe, de realizar, de fazer com alegria, de fazer o melhor nas nossas ações, nas nossas atitudes. Seja elas nas relações humanas, seja elas nas relações com os animais, com a natureza do modo geral. Porque nessa relação do dever, há de existir sempre o respeito. O respeito uns com os outros. E aí, nesse momento de pandemia, é interessante a gente ainda perceber que nós estamos nesse processo de estar revisitando, de estar olhando onde está o nosso dever, onde está o meu dever. Quando a gente ainda vê aí no meio de tantas informações, de tantos meios de comunicações, o apelo: use máscara, cuide da higiene, lave as mãos, fique em casa, o distanciamento, o cuidado, o respeito. Então, a gente começa a perceber assim: eu preciso ter esse dever para comigo mesmo. Porque nos diz lá, o dever é a lei da vida. E se é a lei da vida, eu preciso preservar a minha vida. Aqui é agora, fazendo a minha parte. Sabemos que a vida não termina aqui, que ela continua. E é justamente por isso que temos que levar esse dever de uma forma tranquila, consciente, buscando sempre os ensinamentos do Mestre, os ensinamentos do amar ao próximo, do respeito ao próximo e do amar ao próximo como a nós mesmos. Então, como nós estamos sempre ouvindo, respeite a sua vida e respeite a do próximo diante dessa situação que estamos ainda vivendo. Porque na medida que eu não tenho respeito por mim, eu não vou ter respeito para o próximo. Porque viver na coletividade depende de cada um. Depende daquilo que eu levo para esse meio onde eu convivo, para essa coletividade. Se eu preservar o bem, se eu preservar o amor ao próximo, é isso que eu vou estar unindo ao outro, unindo a essa coletividade. Então, quando fala que o dever é a lei da vida, é porque é a lei do amor. É a lei da consciência, é a lei do respeito. E que esse respeito, ele tem que ser vivido e vivenciado nas pequenas coisas do nosso dia a dia. No transporte coletivo, como pedestre, como motorista, quando eu vou à feira, porque esse dever está ligado sempre à nossa consciência. O dever de buscar o melhor para o outro.
de evitar o mal, de fazer o bem, de não prejudicar ninguém. E é esse dever, essa alegria de fazer o melhor de uma forma tranquila e serena, sem obrigatoriedade, sem imposição, sem regras, sem normas, sem multas, porque aí já se torna uma lei. Quando não se cumpre, é feita uma lei para que possamos cumprir. Então, esse dever moral que nos chama a atenção aí no Evangelho, é esse dever que vai dar vigor à nossa alma, que vai dar vigor à nossa evolução, ao nosso desenvolvimento. É esse vigor das nossas entranhas e que, à medida que compreendemos, que temos a noção, que aprendemos de fato, como fala, né? Esse dever bem compreendido, ele é capaz, ele transforma não só as nossas vidas, mas a vida de todos os que estão ao nosso redor. Porque o dever é ação, é exemplo. Então que nós possamos refletir um pouquinho sobre o nosso dever enquanto cristão, o nosso dever enquanto cidadão, o nosso dever enquanto espíritas. E assim nós vamos encerrando, agradecendo mais uma vez a todos por essa oportunidade e que possamos emanar as nossas vibrações ainda de paz e de amor a cada um e também a todos nós que estamos ligados nessa grande teia que se chama universo, que se chama coletividade e que se chama o Deus, o nosso Criador, que nos fortalece e que nos ampara sempre. Uma boa semana a todos e um grande abraço.